de Donald Trump, quando se referiu aqui a Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, é importante, senhor ministro Alexandre de Moraes, Lula, demais ministros. O último parágrafo me chamou muita atenção quando ele disse: estarei acompanhando de perto, a perseguição contra Bolsonaro, sua família e milhares, nesse caso milhões de brasileiros. E citou aí a caça às bruxas. Isso não foi por acaso. Então, se você destrincha ali cada parágrafo daquela o primeiro post, depois veio um segundo, e agora a questão das tarifas, o recado está sendo dado. Se vocês querem dobrar a aposta, ok, tenho certeza que vocês vão dobrar a altura da queda que vocês terão. Enquanto não restabelecer a democracia no país, as sanções virão de forma escalonada, uma por vez, e vai pegando todo mundo, inclusive. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Depois de tarifa de 50% dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro clama por lei Magnitsky. Parlamentar usou as redes sociais para agradecer ao republicano pelo posicionamento contra o governo Lula. Por meio das suas redes sociais, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro convocou seus apoiadores a agradecerem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo posicionamento contra o governo de Lula. A publicação foi feita nesta quinta-feira 10. Ele também solicitou a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. Fecha aspas, publicou o parlamentar com a foto de Trump. E Barroso conversou com Lula para combinar reação a Donald Trump. Combinado teria sido que ministros não se manifestariam sobre o caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com o presidente Lula sobre a crise aberta a partir da taxação de 50% imposta por Donald Trump ao Brasil. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, ficou combinado que os integrantes do STF não se manifestariam sobre o caso. A tarefa caberia ao Itamaraty. Também, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, ministros do tribunal disseram em caráter reservado que não se impressionariam se novas medidas dos Estados Unidos contra o Brasil se intensificassem à medida que se aproxima o julgamento de Bolsonaro, previsto para acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro. Segundo membros da corte, esse tipo de pressão não deve impedir o julgamento de ser realizado. Ainda segundo a jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, ministros do STF acreditam que Donald Trump estariam preparando o terreno para a fuga de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Veja o vídeo. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do Brasil. Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de ser preso. Isso quem diz é Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. O medo demonstrado pelo ex-presidente, sinalizações de que ele poderia fugir do país em passado recente e o fato de um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, se definir como deputado em exílio nos Estados Unidos, levam ministros a enxergar nas falas do norte-americano o preparo para a fuga. A saída seria a concessão de um asilo político a Bolsonaro, sob o argumento de que ele sofre perseguição no Brasil. As declarações de Trump, que impôs sobretaxas de 50% ao Brasil, citando a perseguição ao ex-presidente, são todas no sentido de caracterizá-lo como um perseguido em tom dramático, escreve aqui a Mônica Bergamo. Para magistrados do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro já deu diversas vezes sinais de que sim, a fuga é uma possibilidade para ele. Bogo, eu quero te ouvir sobre isso. Está aí a reação dos ministros do STF avaliando que Trump planeja uma fuga de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Trump planeja... Verdade. A Mônica Bergamo teve essa notícia? Deve ter o quê? Gente na CIA? Gente na... Não. Ela conversou com o pessoal dentro da STF, que é a fonte dela, e está preparando a preventiva do Bolsonaro. Sim, isso do aí. mesmo jeito que aquele... Como é o nome daquele repórter do Metrópolis, que inventou aquela mentira sobre o Felipe Martins, que fez ele ser preso preventivamente? Esse aí vai se dar mal, esse aí vai ter problema. Esse porque cara está envolvido nessa... A Mônica Bergamo está fazendo o mesmo caminho. Esse é o tipo de jornalismo, se é que nós podemos chamar de jornalismo, mas é o tipo de matéria canalha.
sabe, de matéria safada, pilantra. Plantada. Tá? Isso aí o que que é? Vamos lá. Por isso que o mecanismo odeia a gente, né, doutor Cláudio, que é tanto que a Auriverde acabe. Mas vocês não vão ouvir isso aí na Globo News, enfim. O que eles fazem isso? É o tipo de matéria que não tem como o Jair Bolsonaro se defender. Como é que o Jair Bolsonaro vai falar, não, eu não estou tentando fugir? Opa, pera um pouquinho, então incomodou, então é porque estava tentando fugir. É o tipo de matéria que não, é difícil você rebater. É que nem as piadinhas do STF, né? Igual as piadinhas. Agora eles querem falar que tem piadinhas? Como é que não vão fica? falar. Isso aí, na verdade, é o seguinte, a sentença do presidente Bolsonaro já está pronta. Todo mundo sabe que ele será condenado. Não precisa ser de direita, de esquerda, alienígena. Todo mundo sabe que o presidente será condenado. Não por cometer crimes, mas porque o mecanismo quer tirar o presidente do jogo. Tá? O presidente já alertou várias vezes publicamente que querem-no preso e morto. Nós sabemos essa farsa, esse golpe desse processo que de jurídico não tem nada, não tem competência no Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, porque não tem foro privilegiado, trata-se de um crime impossível, enfim, daria para ficar aqui a manhã inteira apontando as nulidades desse processo. Não tem minuta de golpe, delação premiada, o único instrumento que ampara essa condenação, essa farsa desse processo, feita lá 11 vezes, com ameaça ao delator, que agora nós vimos que não tem delação nenhuma, aonde o próprio delator disse que já estava tudo pronto, que é uma armação, enfim, é um golpe que foi dado na República, tá? E todos nós sabemos, o Alexandre de Moraes nem irá sair para o recesso, ele está lá para segurar, para não ter que algumas decisões, habeas corpus, serem decididos pelo presidente do Supremo, ele vai ficar durante o recesso para antecipar o voto dele como relator, e todos nós sabemos que é pela condenação de 40, 50 anos do presidente Bolsonaro. Ponto. Isso aí não é novidade, segredo para ninguém, tá? Agora, o que eles fazem? Como está chegando próximo da condenação, eles lançam lá a estafeta do sistema, tá? Pega um repórterzinho, um blogueiro lá, qual que é essa bosta aí? O que tem na prateleira hoje? Tá? Hoje nós temos Mônica Bergamo. Opa, pega essa aí, vai. Bota lá uma matéria assim. Então ela prepara. Olha, o presidente está tentando fugir. Para quê? Porque o sistema vai dobrar a aposta. Eles não têm saída, não têm alternativas. Um passo para trás é prisão. Um passo para trás é abismo. Não tem, eles vão partir para o enfrentamento com o governo americano, e o Lula já deixou bem claro isso aí, porque ele resgatou há algumas semanas o discurso do nós contra eles, contra o imperialismo americano. Isso já está escrito, está evidente. Então eles pegam lá um blogueiro, uma blogueira de plantão, na prateleira, né, porque eles pagam. Quem que tem hoje aí? Quem que é o da vez? Quem que está no plantão? Essa aqui. Então bota a matéria lá para esquentar, para dar uma sensação que o presidente vai fugir da aplicação da lei penal, artigo 312, 313 ali seguintes do Código de Processo Penal, para aplicar a prisão preventiva no Jair Messias Bolsonaro. Existe realmente esse... João, o presidente estava nos Estados Unidos. Ele veio para cá para enfrentar. E vamos falar o que é verdade. O ex-presidente da República, se ele quisesse, teria fugido há muito tempo. Alguém é inocente de imaginar que um ex-presidente da República não teria condições de fugir para o país, de pular para dentro de uma embaixada, enfim. Se ele quisesse, já teria fugido. Se ele quisesse fugir, ele nem teria voltado. Teria asilo em outros países. Quer dizer, agora, o sistema para amedrontar a população, para nos amedrontar, por exemplo, a gente não falar o que a gente está falando aqui hoje. Você imagina, num clima desse aqui, a gente falando ao vivo aqui para 27, quase 28 mil pessoas. O mecanismo não quer isso aí. O mecanismo, o que ele vai fazer? Dobrar a aposta, tá? Taxando os Estados Unidos, provavelmente vem essa taxação, e provavelmente preparando a prisão do presidente Bolsonaro. Tá? É o caos, é o apocalipse, mas o apocalipse é a revelação. E a revelação é a oportunidade que nós temos de nos livrarmos do mal. Deputado Leandro, o senhor enxerga essa possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro? Afinal de contas, como o Bogo dizia, né, se ele quisesse de fato ter ficado fora do Brasil, era só não ter voltado dos Estados Unidos lá atrás. Será que existe essa possibilidade? Seu microfone, deputado. A única fuga
que a gente pode constatar em todo esse contexto é a fuga de qualquer mínimo de inteligência ou de honestidade intelectual por parte da jornalista, a Mônica Bergamo, que, enfim, eu não vou dizer nem que escreveu essa matéria, porque seria um elogio falar que ela escreveu essa matéria, mas talvez ela vomitou, né, essa narrativa, combinada, obviamente, né, com o diálogo cabuloso com ministros do STF, para implementar aí mais essa narrativa e propagar isso para a população, ou tentar propagar isso para a população, no sentido de criar o contexto, sim, né, de uma prisão. Né? Obviamente injusta, todo o contexto, como nós já falamos aqui, para não sermos repetitivos, todos os absurdos já foram cometidos, que resultou no verdadeiro golpe que foi aplicado, como bem destacou aí o meu colega doutor Eduardo. O verdadeiro golpe realmente aconteceu, ele foi aplicado, um ex-presidiário foi colocado na presidência da República, o presidente Bolsonaro foi inviabilizado, perseguido, e agora estão querendo condená-lo, colocar na cadeia para matá-lo. Essa é a verdade, está aí, escancarado. E agora falar em Bolsonaro fugir, olha, para quem vem acompanhando toda essa história, parece que eles fingem não enxergar todo o contexto e fazer um pequeno retrospecto sobre a história e os passos de Jair Bolsonaro. O homem está aí, mesmo enfrentando as consequências de uma facada dada pela esquerda, e com toda certeza até os autores intelectuais estão aí, até então não foram revelados, porque deve ter gente grande por trás daquela facada, mesmo enfrentando as consequências da facada, está aí, firme, determinado, de certa forma, buscando a sua tranquilidade, para representar aqui milhões de brasileiros, representar o Brasil, lutar pelo Brasil. Então, o Bolsonaro nunca quis fugir, como bem já foi destacado, poderia, se fosse a intenção, poderia ter ficado nos Estados Unidos, ou mesmo após o seu retorno, poderia ter buscado algum meio para isso, mas não, nunca, muito pelo contrário, defendendo o Brasil, os brasileiros, a liberdade de expressão, comparecendo em juízo, mesmo diante de um processo político de perseguição, que nós sabemos, comparecendo ali diante dos algozes, para, obviamente, dar ali, expor as verdades. Aí vem criar essa narrativa de fuga, não existe. Realmente, volto a dizer, aí eu retornarei à frase inicial. A única fuga que existe é a fuga de um mínimo de inteligência por parte dessas pessoas, de qualquer honestidade intelectual, de qualquer honestidade jurídica, inclusive, judicial, sabe? De qualquer honestidade de qualquer tipo. Né? Eles estão vazios. É apenas a propagação do mal, da perversidade. É apenas o intuito de fazer o mal e de permanecer no poder para continuar afundando o Brasil e fazendo e promovendo essas perversidades que eles gostam, têm o prazer, como o Eduardo Borgo aí relembrou, inúmeros casos de sadismo mesmo, de psicopatia. Eu lembro também em conversas que eles tiveram enfim, durante algum julgamento na Suprema Corte, que eles riam dos presos também por conta da comida. Eu não sei se o Eduardo também lembra desse fato. Lembro. Disseram que foi no presídio lá, tal, que estavam reclamando da comida, enfim, oferecida ali enfim, as pessoas que estavam presas injustamente. Eles riam, debochando. Isso é ridículo. Isso é ridículo, em todos os sentidos, mesmo em outro contexto, me permitam aqui falar, mesmo em qualquer outro contexto, seria ridículo pessoas que ocupam o cargo que eles ocupam estar fazendo esse tipo de chacota, expondo a Suprema Corte, a Corte Brasileira desta forma. Mas está aí, é a cara deles isso daí. Então, esse é o meu comentário, João, e lamentável está acontecendo, mas o Brasil está de olho, e claro, isso daí pode ser realmente um prenúncio, ou seja, eles estão criando a narrativa para, talvez aí logo em breve, tentar impor contra Bolsonaro uma prisão preventiva, que claro, o Brasil vai condenar, né, o povo brasileiro, em sua maioria, vai condenar. E aqui, só para finalizar, é importante, o primeiro post de Donald Trump, quando se referiu
aqui a Bolsonaro, é o que está acontecendo no Brasil, é importante, senhor ministro Alexandre de Moraes, Lula, demais ministros. O último parágrafo me chamou muita atenção quando ele diz: estarei acompanhando de perto, a perseguição contra Bolsonaro, sua família e milhares, nesse caso milhões de brasileiros. E citou aí a caça às bruxas. Isso não foi por acaso. Então, se você destrincha ali cada parágrafo daquela o primeiro post, depois veio um segundo, e agora a questão das tarifas, o recado está sendo dado. Se vocês querem dobrar a aposta, ok, tenho certeza que vocês vão dobrar a altura da queda que vocês terão. João. Integrantes da Procuradoria-Geral da República se surpreenderam com o fato de o senador norte-americano Shane David Jett, do Partido Republicano, aliado de Donald Trump, acionar o gabinete do procurador-geral Paulo Gonet. A PGR não esperava entrar no foco dos Estados Unidos, que tem direcionado sua munição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ao governo do presidente Lula. Em carta enviada a Gonet, Shane David Jett solicitou esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas. O documento foi endereçado ao PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância esta semana após Trump elevar o tom contra o judiciário brasileiro e anunciar uma ofensiva comercial ao Brasil com essa taxa de 50% a produtos brasileiros. Bom, esse é o posicionamento do senador republicano Shane David Jett, lá dos Estados Unidos, aliadíssimo do presidente Trump. Você viu imagens aí dele, inclusive, ao lado de Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. E também tem uma outra repercussão que vem da deputada norte-americana Maria Elvira Salazar. Ela também é do Partido Republicano, ela é da Flórida, pediu ontem também que o governo dos Estados Unidos aplique sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. Em seu perfil no X, antigo Twitter, Salazar afirmou que Moraes é um radical que ameaça diretamente a liberdade política no Brasil. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, eu conclamo o governo de Donald Trump a impor imediatamente sanções do tipo Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Esse juiz radical transformou a Suprema Corte do Brasil em uma arma política, silenciando opositores, censurando norte-americanos e encerrando plataformas de liberdade de expressão. Fecha aspas. Para a congressista norte-americana, Moraes não está defendendo a democracia, mas a desmontando. Você está vendo essa foto aí? Essa foto viralizou, rodou o mundo, né? De Maria Elvira Salazar segurando uma foto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso norte-americano. Bogo, a gente tem aí 2 parlamentares norte-americanos colocando nessa mira não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também Paulo Gonet da PGR. Pois é, é engraçado porque às vezes eu chego a acreditar, João, que eles não imaginavam mesmo que viriam essas sanções. Como é que pode, né, ministros do Supremo, com toda a estrutura de investigação, de inteligência que eles têm à mão, fazendo piadinha, brincando com o porta-aviões americanos. João, eu sempre digo que eu gosto de acompanhar o Paulo Figueiredo, acompanho todas as terças e quintas, e lá ele traz muito, ele antecipou já o trabalho que ele está fazendo junto com o Eduardo Bolsonaro e já há muito tempo. Nós tratamos isso aqui há alguns meses já na rádio. Nós temos aqui alguns vídeos falando da aplicação da Lei Magnitsky e dessas sanções. Como é que eu sabia, João? Você sabia, o Pitoli sabia, mas o Gonet não sabia que a Procuradoria-Geral da República ali, que algumas pessoas estariam no foco dessas sanções? Como é que os ministros Supremo, o Lula, o Itamaraty, ninguém sabia de nada? Verdade, ficaram brincando. Não é possível, estão tomando muito dessa água, João. Essa água que o Lula bebe, sabe? Que ele bebe e depois parece que o marimbondo picou a língua. Não é possível. Só pode ser isso, porque ninguém estava sabendo, ninguém imaginava. Verdade, doutor Gonet. O senhor não fazia ideia. Precisou de uma carta de um senador republicano para o senhor imaginar que o senhor também, a Procuradoria, entraria na mira dessas sanções, da aplicação. Não é possível. Tem o Mike Benz também, né, que trabalhava na área de tecnologia da informação, de inteligência, da administração Trump, era do Departamento de Estado. Então, quer dizer, o que precisa mais? A hora que vira
Eu duvido que vocês não estão tomando algumas atitudes para preservar o patrimônio de vocês. Duvido. Eu não sabia de nada. Não sabia que ia vir sanções, aplicação. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, ô Gonê. A Lei Magnífica virá. Tá? Não tenho fonte na Casa Branca, não tenho fonte... Mas fazendo uma análise, fazendo uma leitura do que está acontecendo. Ou você acredita mesmo que o presidente Trump iria falar tudo o que ele falou porque seria bravata? O Trump faz uma denúncia, o homem mais poderoso do mundo, né? Potência bélica, econômica, enfim. Ele coloca lá que o judiciário brasileiro, o executivo, enfim, que há uma ditadura. Indiretamente ele fala que tem uma ditadura no Brasil, porque quando ele fala que tem caça às bruxas de um julgamento injusto, né? Se é injusto é porque fere a legislação, se fere a legislação é porque fere tratado de direito internacional, direitos humanos, enfim. Quando o presidente dos Estados Unidos faz uma acusação dessa, não passa pela cabeça de vocês que ele, a partir do momento que ele acusa, ele tem que tomar atitude? Não passa na cabeça de vocês que Fábio Schor, Paulo Gonê, Alexandre de Moraes, Dino Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes, não passa na cabeça de vocês que o governo americano ali, eles estão investigando, que sanções virão? Óbvio, né? Primeiro é escalonado. Primeiro Alexandre de Moraes, depois vai passando para outras, até o regime, né? Restabelecer a democracia. Essa possibilidade, e veja, não adianta vir mandar uma cartinha aqui, uma intimação para eu me explicar, para eu me defender, para eu comparecer na PF, porque eu estou sendo legal com vocês. Estou ajudando vocês, Gonê. Não passa na cabeça, porque eu imagino, é uma leitura. Sabe, eu empresto aqui o meu conhecimento, as análises que eu faço, eu estou ajudando vocês. Tá? Porque para mim parece muito óbvio que vocês serão penalizados. Enquanto não restabelecer a democracia no país, as sanções virão de forma escalonada, uma por vez, e vai pegando todo mundo, inclusive, tá? Pela leitura que eu faço, é uma análise, tá? Não é ameaça, eu não tenho fonte, eu não sou Eduardo Bolsonaro, que, aliás, nem falar inglês eu falo. Quem fala inglês aqui, a gente conta com a ajuda do João. Tá? Então, eu só estou fazendo uma análise e ajudando vocês. Vocês serão penalizados. Tá? Esses ministros, Supremo, Procurador, Fábio Schor, terá. Então, quer dizer, eu acho que eu estou ajudando, viu, João? Porque dá tempo ainda de recuar. Tá? Ainda dá tempo.